A paz do Senhor Jesus. Tem uma pessoa conectada. Eu tive um probleminha com a conexão. Eu já restabeleci, mas eu queria saber se quem já está conectado está me ouvindo bem. A paz do Senhor Jesus, dá um amém, um ok. Vamos compartilhar com os irmãos para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas. Para logo darmos início à lição número 8 da sala de jovens. Lição datada do dia 24/5/2020, onde nós vamos tratar sobre a batalha contra a cidade de Ai. Quem está conectado, por gentileza, se puder dar um oi para me saber se estão me ouvindo. Dá um oi, um amém, a paz do Senhor, que eu não recebi retorno de ninguém até agora. Tem 2 pessoas conectadas e eu não vi ainda a confirmação. Opa, glória a Deus. Jainara, tá me ouvindo bem, Jainara? Tá tranquilo? Janaína Silva. Glória a Deus. Então vamos dar início, à nossa aula número 8, lição número 8, datada do dia 24/5/2020. Glória a Deus. Enquanto os irmãos se conectam, vamos fazer uma oração, como nós fazemos sempre, para dar início à nossa aula, a nossa 8ª aula. Amém? Eterno e soberano Deus, toda honra, toda glória devemos somente dar a Ti, Senhor, e somos gratos que mais uma vez, nessa tarde, Tu nos concede, Senhor, e nos dá o privilégio de estar falando da Tua palavra, de estar, Senhor, aprendendo das coisas do alto. Fica conosco, Senhor. Entregamos a Ti o primeiro e o último lugar nesta sala, nessa live. Que nós possamos, Senhor, ser usado por Ti para agregar, Senhor, na vida dos Teus filhos. Que nós tenhamos uma tarde abençoada com a Tua presença. Que Teu Santo Espírito venha, Senhor, me conduzir. E que Teu Santo Espírito também, Senhor, vá na mente dos Teus filhos, para que eles compreendam, Senhor, e saiam fortificados. E a Tua palavra diz, Senhor, que o Teu povo perece por falta de conhecimento. Mas nós estamos aqui, Senhor, para buscar do alto conhecimento. E a Tua palavra diz, Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar do engano, da mentira. É isso, Senhor, que nós estamos aqui nesta tarde, para aprender mais do alto. Fica conosco, Senhor. É assim que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos hoje iniciando a aula número 8 do dia 24/5/2020. O texto do dia está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e diz o seguinte: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Amados irmãos, a síntese fala: o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. O texto do dia da nossa lição está em Josué, capítulo 7,
versículo de 1 a 11. Quem não tem a revista, está em Josué, capítulo 7, do versículo 1 ao 11. Leiamos. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra Subrimam. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, suba alguns dos 2.000 ou 3.000 homens e feri a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram de lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim. E feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tomou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram por sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos aqui da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desraigarão ou tirarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estais prostrados assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto para que tinham ordenado, e até tomaram do anátema, ou do maldito, ou do que era amaldiçoado, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo de sua bagagem a puseram. Meus irmãos, esse texto fala intrinsecamente da desobediência. Lá no capítulo 8, na sequência de Josué, que nós estamos lendo o 7, fala que o Senhor pede para que aquele povo entre na cidade e que aquele despojo, o que tirassem de lá, ouro, prata, seria para a casa do Senhor. E a história nos relata de Acã, que ele não só leva prata e ouro, mas também como uma capa da Babilônia que ele encontrou na cidade de Jericó, naquela batalha de Jericó. E aí ele trouxe, e o Senhor, primeiro que ele, além de ter pego algo que não estava autorizado, né, o Senhor, tudo que tirasse de prata, de ouro e de parte de louças de bronze, era para a casa do Senhor. E Acã se apossou, além de prata, de ouro, também se apossou de uma capa. Aqui, amados, já começamos com uma pequena reflexão. Que possamos ficar na dependência do Senhor, na obediência do Senhor. Aquele povo, por conta de um homem, aquele povo todo foi amaldiçoado.
e perdeu a batalha. Porque dentro deles existia o pecado, ou seja, a desobediência a uma normativa, a uma regra que o Senhor tinha estabelecido naquele ataque à cidade de Jericó. Mas vamos para a nossa introdução, que dentro dessa lição hoje vai falar de muita obediência e restauração, e principalmente restauração de fé. Pedro Sampaio, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Érico Cunha, irmã Roberta, que Deus abençoe. Vamos nós, na introdução. A primeira batalha é conquistada, a primeira batalha e conquista dos hebreus na terra prometida foi a cidade de Jericó, no Vale do Jordão. Agora a guerra seria contra uma cidade-estado fortificada chamada Ai. Lembrando, quando fala cidade-estado, nós estamos falando de uma grande cidade, de uma metrópole. Um lugar de importância estratégica, pois controlava a rota principal de Gilgal. A região de Betel, aos olhos dos hebreus, seria uma batalha pequena e por isso Josué reduziu o número de soldados para o combate. Entretanto, devido ao pecado de um homem, o povo não pode resistir diante dos inimigos. E o que veremos na lição de hoje. Olha, Josué viu que era um povo pequeno ou fraco e decidiu colocar um exército menor. Aparentemente, ele fugiu da regra do princípio, que era pedir a orientação do Senhor. Então ele fez conforme o seu conhecimento, a sua vontade. Detrimento a isso, mais ainda tinha o pecado no meio do povo de Israel, adquirido por uma das tribos, através do despojo retido de forma indevida. Mostra uma coisa interessante nessa introdução. Primeiro, o próprio Josué, que já tinha uma temência a Deus e era conduzido por Deus, toma uma decisão sem consultar Deus. Ou, na verdade, no capítulo 8 começa, o Senhor disse, manda todo o povo, e ele não manda todo o povo. Ou seja, uma desobediência por falta da atenção de Josué. Não por falta no caso de Josué, não por causa de irreverência, de rebeldia, mas por autoconfiança. Muito cuidado com a autoconfiança. Essa autoconfiança ela deve ser depositada no Senhor. Que quando ela é depositada no Senhor, aí sim, nós temos que ser autoconfiantes. Amém? Vamos para o nosso primeiro tópico. A derrota em Ai. Tem 3 subtópicos que falam primeiro o perigo do pecado, o pecado de Acã e uma derrota. Meus amados, essa trilogia já fala de algo que nós devemos evitar na nossa vida. Primeiro, o perigo do pecado, o perigo da desobediência. Né? E aí a gente já pode imaginar o que acontece quando a gente está meio embebecido ao pecado, que muitas das vezes nós nem percebemos. O triste episódio da tomada de Ai nos mostra que não há nada mais perigoso para o crente do que o pecado, ou a desobediência, ou a transgressão. A iniquidade nos afasta de Deus e faz com que fiquemos vulneráveis aos ataques do inimigo. Deus havia dito que Josué não precisava temer e que ele tomasse toda a gente de guerra. Olha o que Deus diz lá no capítulo 8, de 1 a 4. Isso aqui já é uma orientação de Deus para ele. Que tomasse toda a gente de guerra e fosse pelejar contra Ai. Toda, ou seja, ele não queria que ficasse ninguém em casa. Que todos fossem à batalha. E aí os espias foram e induziram a Josué, dizendo, não, o povo lá não precisa de todo mundo não precisa fadigar todo mundo não. Ou seja, basta aí só 2.000 ou 3.000, mas Deus já tinha falado no capítulo 8, de 1 a 4, dizendo, manda todo o povo de guerra.
pois a vitória seria certa. Mas o pecado de um único homem, chamado Acã, fez com que os hebreus fossem derrotados e envergonhados. O preço da desobediência, meu irmão, a desobediência é a rebeldia. Querendo ou não, os dois, o grande e o pequeno, foram desobedientes. Josué foi desobediente em acreditar que era para isso uma parte. E Acã teve um pecado maior. Ele subtraiu daquilo que não era para ele, da inveja, da cobiça, da ganância, e aí trouxe o pecado para dentro do povo de Israel. Então, meus irmãos, nesse primeiro tópico aqui, já mostra o cuidado que nós devemos ter. Por mais conhecimento que nós tenhamos, temos que ficar atentos, porque o inimigo está ao nosso derredor, bramando, esperando um vacilo nosso. Lá em Efésios 2, no verso 2, na parte B, diz que o inimigo opera nos filhos da desobediência. Então, meus amados, que sejamos obedientes, para não deixar brecha, para o inimigo não circundar em nossas vidas. O pecado de Acã, segundo tópico, subtópico. O pecado de Acã, o único homem, acendeu a ira de Deus e as consequências sobre Acã, sua família e o povo logo vieram. O pecado precisava ser tratado com graça, misericórdia, mas de forma imediata. É preciso que haja arrependimento e confissão para que Deus traga misericórdia. Amados, o texto diz lá no capítulo 8 que o Senhor revela para Josué que existia um pecado no meio do povo. E o Senhor manda jogar em sorte e cai na família de Judá. Aí cai em sorte, aí vai na casa até chegar em Acã. E foi, se você não conhece a história, aquela família, Acã e aquela família pagaram o preço. O Senhor os destruiu, jogou a fogo. E o Senhor fez sobre os seus corpos um monumento de pedras. Olha, não por maldade, não porque o Senhor é ruim, mas o Senhor precisava. Aquele povo já estava imbuído de fé, aquele povo já tinha Deus que estava na vida de Josué. O Senhor precisava mostrar para aquele povo que a rebeldia tem um preço, e um alto preço, e um preço caro. E aquela família, não só a família, mas os seus despojos, os animais, tudo fora queimado. E o Senhor os manda cobrir com pedras para que ninguém esquecesse de tal rebeldia. Meus amados irmãos, as pessoas esquecem que o nosso Deus, ele é amor, mas também ele é fogo consumidor. Deus não pode se achegar ao pecado, meus irmãos. Deus é muito puro. Quando ele olha para o pecado, ele resolve o problema. Não vou nem contar as histórias, porque senão vou me alongar muito, mas temos que lembrar, da mesma força que Deus é amor, Deus também é justiça e fogo consumidor. Continuando, vivemos no tempo da graça, e para hoje a palavra de Deus nos exorta que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiro a João, lá do versículo 9. 1 João, do 1 ao 9, versículo 9. O Senhor, que é santo, não pode abençoar um povo obstinado e que se recusa a tirar o pecado do seu meio. Ou seja, aquele povo ia para uma batalha em pecado, não há vitória. O Senhor precisa que nós possa tirar o pecado dentro de nós, para que Ele possa agir, para que Ele possa mostrar as benesses do que é ser obediente. Então, isso é uma prova lá do Antigo Testamento que temos que transpor para nós hoje. Abandonar o pecado, não ter essa cobiça do mundo, porque o mundo mostra que é bom, que é maravilhoso, mas o maravilhoso não é ter, é ser
e estar em Cristo Jesus. Uma derrota, terceiro subtópico do primeiro item. Os israelitas sofreram um golpe significativo e agora o medo, a dúvida e a apreensão substituem a alegria decorrente da batalha contra Jericó. Veja bem, aquele povo percebeu que o Senhor estava com eles em Jericó pela maravilha que ele fez na derrubada da muralha e na conquista. Agora, uma atitude irresponsável, onde o pecado predomina no meio do povo, o Senhor mostra que com o pecado não há vitória. Com o pecado não há vitória. Antes o povo era alegre, porque eles viram, já sabiam e viram na batalha de Jericó o que Deus poderia fazer e que fez por eles. Por outro lado, os inimigos que até então esperavam ser derrotados, lembram que na lição anterior a prostituta Raabe falou que aquele povo já desmaiava, já sabia que era a vitória certa. Aquele povo agora se vangloria. Naquela época, amados, vencer ou perder uma batalha, para a cultura, para o povo, estava muito ligado à divindade. Ou seja, o teu Deus, como a prostituta Raabe falou, o teu Deus é poderoso, o teu Deus está com vocês aqui na terra. Quando eles invadem Ai da forma errada, com pecado, e o povo de Ai faz eles correr e mata uma parte dos israelitas, eles acreditam naquele momento que o Deus deles também é poderoso. Olha o que a falta de fé, olha o que a desobediência acarreta. Traz ao inimigo um certo poder de achar que o seu Deus também é poderoso. E na verdade não é. Ali o que aconteceu foi uma falta de compromisso de um homem, ou de dois homens, do que aconselhou, ou colocar em dois homens aqui, o que aconselhou, o espia que aconselhou Josué que mandasse pouco, e o que na batalha anterior ficou com despojo que não era para ter ficado. Olha o que as nossas atitudes nos revelam e nos mostram. Olha o prejuízo que traz uma conduta inadequada. Às vezes alguém diz assim, quem vai sofrer é ele, então deixa. Mas não, meus irmãos. O pecado de um, vamos imaginar primeiro dentro de uma sociedade, o pecado de um afeta um todo. Quando um ímpio rouba uma pessoa que não é ímpia, a pessoa vai ficar sem o despojo. Olha, já traz uma consequência. Ou quando alguém da família de alguém que entra no mundo das drogas, inevitavelmente os outros são envolvidos. Quando um irmão está dentro da igreja e pratica coisas erradas, ele torna-se mau exemplo para os outros. Então, o pecado de um atinge os outros, atinge uma sociedade, atinge a igreja, atinge um todo como si. Então, o Senhor precisa tratar desse pecado e é isso que ele faz com o povo de Israel, quando faz o juízo com Cã e sua família e os seus despojos. Amém? Vamos para o nosso segundo tópico. O pecado de Davi afetou toda a família. Outro exemplo, irmão Érico. O pecado ele afeta não só a pessoa, mas ele afeta quem está próximo dele. Porque nos princípios de Deus, nós fomos constituídos para viver em comunhão. E como viver em comunhão se o pecado está no meio? A paz do Senhor, irmã Marcela. Seja bem-vinda. Vamos agora começar o segundo tópico. O motivo da derrota, o pecado. O texto diz, o motivo da derrota, a resposta já vem, o pecado. Temos 3 subtópicos também. O primeiro é a reação de Josué diante da derrota. Acã toma do anátema, do maldito, do que é pecado. E a ira do Senhor se acendeu. Vamos para o nosso primeiro subtópico. A reação de Josué diante da derrota. Diante do vexame da derrota, Josué rasgou as suas vestes, prostou-se diante do Senhor e disse, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer?
tomara nós contentaremos com ficar da além do Jordão. Olha que Josué, na sua ignorância, vamos dizer assim, fala. O Senhor não já disse que onde ele pisar a planta do seu pé, ele ia prosperar? Por que que nesta derrota ele se desfalece? Quando bota a cara em pó, ele está se humilhando, se envergonhando e está questionando o Senhor o porquê. Só que Deus sabe de todas as coisas. Mas Josué não sabia de todas as coisas. Josué não sabia que Acã tinha guardado para si despojos. Aí o Senhor o repreende. E aí, continuando o texto, é curioso como algumas pessoas, quando enfrentam alguma derrota, se tornam murmuradores e colocam a culpa do fracasso sobre o Senhor. Quantas vezes, de forma irresponsável, nós perguntamos, por que, Senhor? Por que, Senhor, disso? Quem somos nós para perguntar ao Senhor este porquê? O porquê está... Lá tem provérbio, salmo que diz, do que se queixa o homem dos seus males. Queixe-se o homem dos seus próprios pecados. Não culpe Deus. Não culpe Deus das coisas que você plantou. Não culpe Deus das coisas que você abandonou de fazer ou de seguir. Não culpe Deus porque Ele já deu as diretrizes e você foi desobediente, ou nós fomos desobedientes. O que nós pagamos hoje é fruto de nossa desobediência, não fruto do que Deus está fazendo. Se está fazendo alguma coisa é porque é juízo. A culpa do fracasso sobre o Senhor. Josué estava fazendo exatamente isso. Quando foi interrompido pelo Senhor. Aliás, este foi a tese de Adão, que culpou a Deus pela queda ao justificar que tudo aconteceu quando a mulher que tu me destes. Olha a síndrome adâmica dentro ainda do ser humano. Ah, por quê? Foi por quê? Foi por quê? Vocês lembram quando Adão culpa Deus? Vou só lembrar aqui, lá em Gênesis diz que quando Deus indaga a Adão, por que tu comeste? Ele diz, não, foi a mulher que tu me destes. Olha o que é que Adão diz. Foi a mulher que tu me deste, ou seja, foi Deus o culpado. Nós não podemos culpar Deus das coisas a qual nós somos responsáveis. Deus não é irresponsável. Deus, na verdade, Ele é sublime, Ele faz tudo perfeito. Nós que distorcemos as coisas. Nós, por falta de caráter, ou por caráter deformado, que não vou dizer que é inocência, porque nós não somos inocentes. Nós não somos inocentes, nós sabemos. O Espírito Santo fica dizendo para nós, está errado, está errado. E nós executamos, aí depois vamos cobrar Deus do porquê das coisas. Atribuir a Deus infidelidade por causa de problemas ocorridos também foi a tentativa de Jó. Mas o Eterno, ao fazer-lhe várias perguntas, pôs no seu devido lugar, fazendo-lhe colocar a mão na boca. Jó lá em 40, no versículo 4. Ele vai indagar Deus e Deus só faz umas perguntas para eles e ele entende que ele nem poderia fazer aquelas perguntas. Deus jamais se equivoca em seus juízos, ainda que seja difícil compreendê-lo. A gente às vezes diz, mas eu não entendo porque fulano está passando por isso. Mas você não entende que fulano fez para estar passando por aquilo. Nós temos que, na verdade, nesse contexto desse primeiro subtópico do segundo item, é assumir responsabilidades. Parar de culpar a igreja, parar de culpar a sociedade, parar de culpar o marido, parar de culpar a esposa, parar de culpar o governo. Amados, olhe para dentro de si, faça a sua parte, se transforme, mude a sua mente, como a palavra diz, metanoia, mudança de comportamento, mudança de pensamento. A gente tem que parar de olhar para os outros no sentido de julgar, de apontar o dedo. Quanto somos culpados? Ninguém se sente culpado. Ninguém imputa para si nenhum pecado. Tudo é os outros. Na verdade, nós somos o epicentro, muitas das vezes, de tudo que acontece ao nosso redor. A palavra do Senhor diz, não se vence o mal com o mal, mas se vence o mal com o bem.
Então pratique o bem. Se vai doer em você, se vai doer, se você vai passar, pagar a consequência, faça o certo, faça o bem. E aí você vai estar assumindo responsabilidades. É o que nós temos que fazer, meus amados irmãos. Assumir o nosso compromisso, ser responsáveis, porque as diretrizes já foram dadas, o caminho já foi dado. Temos que só ser responsáveis e assumir responsabilidades. Acã, segundo o tópico, Acã toma do anátema. Só lembrando, o que é anátema? É maldito, ou se fez maldito. Então, quando ele pega os despojos, que é para ser para a casa de Deus, ele pega, tem o ouro e tem a prata e os utensílios de ferro. E ele pega a capa da Babilônica, olha o que é que ele pega. Além das coisas erradas que era para a casa do Senhor naquele momento, ele pega para ele uma capa da Babilônia, devia ser bonita, devia ser confortável, mas na hora que ele pega a capa da Babilônia, ele já pega por roubar as coisas que não era dele, era do Senhor. Mas quando ele pega a capa de Babilônia, ele está relembrando aos passados, ao que o mundo oferece, aquilo que é maldito, aquilo que é contra Deus, aquilo que é contra os princípios, as morais e os costumes, que Babilônia representa tudo isso, todo o contrário de Deus. Então ele pega o que é maldito. Então quando você vê a palavra anátema, diz que é maldito ou que foi amaldiçoado. Amém? Deus falou com Josué, dizendo que a derrota foi uma consequência da transgressão do povo. Havia um anátema no meio dos israelitas, uma maldição. E esse precisava ser retirado, está no versículo 13. Atravessou o mar vermelho. Olha o que acontece. Acã atravessou o mar vermelho, peregrinou pelo deserto por 40 anos, atravessou o rio Jordão, contemplou a queda dos muros de Jericó, mas infelizmente seu coração não era reto diante de Deus. Quando ele diz que não era reto, nós podemos traduzir isso como não era obediente, porque ele passou por todas essas benesses, passou por todas as maravilhas que Deus fez ao seu povo, e ele continuava com o coração querendo coisas, ele não era reto perante o Senhor. Ao ver, dentre os despojos, uma boa capa babilônica, 200 barras de prata e uma barra de ouro, que pesava mais ou menos meio quilo, cobiçou e tomou tudo. Cobiçou e tomou tudo. A gente não pode julgar Acã, porque nós também estamos no mesmo patamar. Em que sentido? Estamos num mundo onde tem maravilhas de coisas sendo nos apresentadas, e às vezes a gente acha que a gente é crente, que a gente é forte, mas muitas das vezes nós estamos pegando uma capinha da Babilônia. Muitas das vezes nós estamos sendo desobedientes, porque a gente está no nosso lar, na nossa casa, e acreditamos que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo teu sofrimento, Deus está vendo quando você nega, Deus está vendo quando você é desobediente. Então, meus irmãos, sorria, Deus está nos vendo. Não precisa de câmera física, Ele sabe o desejo do meu e do teu coração. Cuidado, não se deixe enganar, o pecado pode ser até atrativo, mas possui um enorme poder destrutivo. É por isso que a Bíblia recomenda que nós cristãos deixemos de lado o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia. A todo momento isso acontece. Nós não estamos livres porque somos crentes ou porque vamos à igreja. Isso está ao nosso derredor. Quando a palavra diz que o mundo jaz no maligno, ele fala dessas coisas. Que está ao nosso derredor, para que nossos olhos se enchem, para que a gente faça coisas erradas e pegue, e busque, ou veja, ou leia o que não se deve. Uma pessoa chegou para mim e disse que a internet é a porta do inferno. Eu discordo. Da mesma forma que seu dedinho pode apertar para olhar coisas boas na internet, e você aperta para fazer coisas erradas, a internet não é culpada. O culpado é a nossa formação do nosso caráter. É o tanto que nós somos fiel a Deus. E o texto fala aqui anteriormente que Deus é fiel a nós.
Nós que devemos ser fiel a Ele. E muitas das vezes pensamos que somos, mas não somos. Devemos deixar o pecado e o embaraço. Cada vez que você passa por um problema, que alguém te xinga e diz que você é bobo, é besta, e que você, desculpa a expressão, que você é um mané, na verdade, temos que ser um mané, mas mané da verdade. Um mané daquele que Deus se orgulha. Eu prefiro que Deus se orgulhe de mim do que meus amigos que pedem para fazer as coisas erradas. Então, meus amados jovens, que possamos fazer as coisas certas que Deus está vendo, em detrimento das coisas erradas, para os nossos amigos verem. Muito cuidado, meus amados, muito cuidado. Por quê? Agora nós vamos entrar no porquê, que é o terceiro tópico, o terceiro subtópico do segundo. A ira do Senhor se acendeu. A ira do Senhor se acendeu. Por causa do pecado de Acã, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aquilo foi tão grave que, da mesma forma que o Senhor marcou como um memorial a travessia do Jordão, ou seja, na lição passada, quando atravessou o Jordão, a arca estava no meio, o Senhor pediu para cada um das 12 tribos botar uma pedra e fazer um memorial. Da mesma forma que diz, da travessia do Jordão, naquele instante em que o coração do povo se derreteu e se tornou como água, outro memorial deveria ser erguido no vale de Acor. As consequências daquele erro ficaram para sempre na lembrança do seu povo. Olha, o Senhor queria que aquele momento não passasse em branco. Que aquela justiça que foi feita com Cã, com sua família, com seus despojos, com seus animais, que ficasse de lembrança para todos os outros. Então, meus irmãos, lembrando mais uma vez, as pessoas falam em alto e bom tom, dizendo Deus é amor e Ele perdoa tudo e Ele faz tudo. Isso é verdade. Mas o nosso Deus também, Ele é fogo consumidor, Ele é justiça. Eu sempre digo para meus amigos e irmãos, quando você pega um livro e abre ele ao meio, eu digo, da mesma forma que Ele é amor, Ele também é fogo consumidor e justiça. E essa distinção de justiça não depende só de Deus, depende das nossas atitudes, depende do nosso comportamento, depende das nossas escolhas, depende da direção que nós tomamos. A vida é feita de escolhas, e essas escolhas o Senhor não interfere. Essa escolha é minha e sua, essa escolha chama-se livre-arbítrio. Deus já deu a direção e a escolha sempre é minha e sua. Então, eu digo para as pessoas, Deus não vai julgar ninguém, porque quem vai julgar você é você mesmo, pelas suas e pelas minhas atitudes. Então, nem para isso devemos culpar Deus, porque mais uma vez dizendo o que é que Deus diz. Do que se queixa o homem dos seus males, queixe-se o homem dos seus próprios pecados, das suas escolhas, das suas decisões, da sua direção. Então o Senhor não é culpado pelas suas escolhas, porque Ele já mostrou o caminho, Ele já deu o caminho. Lá em Deuteronômio 28, Ele diz, eis que te ponho a bênção e a maldição. Quem é que escolhe? Somos nós. Se dói, é porque nós plantamos coisas erradas. Mas o bom é que dá tempo. Estamos em tempo de plantar coisas boas. Se você não gosta do que está colhendo, observe o que você está plantando, dá tempo. Se você plantar hoje, as coisas ainda vão florir e você ainda vai colher bons frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, como Deus tem um propósito, como Deus fez uma promessa e Ele não volta atrás, nós vamos para o terceiro tópico, falando que Deus entrega a cidade de Ai. Deus entrega a cidade de Ai. Depois que Ele resolveu o problema do pecado no meio do seu povo. Agora o povo estava sem o pecado, agora com a orientação de Deus, novamente Josué, com a orientação de Deus, e aí vai para a vitória em Ai. Depois da derrota dos hebreus na conquista de Ai, os habitantes da cidade ficaram contentes, porém os israelitas estavam tomados por medo. Mas Deus, mais uma vez, restaurou a fé do líder, dizendo que não temesse, nem se espantasse, porque tinha entregue a cidade inimiga
nas suas mãos. O Senhor diz o quê? E restaurou a fé. Medo, angústia, depressão, isso é consequência de falta de fé. Consequência de não crer. O Senhor estava restabelecendo a alegria, restabelecendo a fé, restabelecendo o conserto que o povo tinha quebrado novamente. Ou nós para quebrar os consertos do Senhor. Ainda bem que o Senhor é infinito em suas misericórdias, porque ao longo da história o povo quebra o conserto e quebra o conserto, e o Senhor nos ama de tal forma que restabelece, que nos une novamente. Só o amor de Deus que pode fazer isso. Continuando, este triste episódio na história do povo de Deus nos mostra que o Senhor nos concede sempre uma oportunidade para que possamos recomeçar. Deus sempre dá uma oportunidade para um recomeço. Por que ele, na lição anterior, por que ele manda o exército rodear a cidade 7 vezes antes de destruir a cidade? Porque ele deu tempo para aquele povo se arrepender. Entretanto, só a prostituta reconheceu o poderio do Senhor. Só aquela meretriz reconheceu a soberania de Deus. E somente ela e sua família foram salvas. E aquela mulher passou a fazer parte da genealogia do nosso Salvador Jesus Cristo. Então o Senhor sempre nos dá a oportunidade. Uma vez resolvido o problema do pecado, as promessas foram renovadas sobre o povo e a bênção do Senhor, mais uma vez, estava a caminho. Seria apenas uma questão de tempo. Olha, meus amados, quando o pecado sai, as coisas começam a fluir, as bênçãos vão vir. O problema de esperar é mais uma consequência de falta de fé. Porque quando a gente pede, eu já falei isso na lição anterior, a gente quer que seja que nem um micro-ondas, marcou 2 minutos ou 3 minutos e está pronto. Não é assim, meus irmãos. Espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se a gente não fazer uso do que o Senhor nos ensinou, nós vamos cair em descredibilidade, nós mesmos vamos trabalhar contra nós mesmos. Espera no Senhor que as bênçãos vão chegar. Tão somente seja obediente. Tão somente faça o que o Senhor nos orienta. Temor do Senhor, princípio da sabedoria. Lá em Jó 28, 28. Quer ter sabedoria? Aparta-se do mal. Quer ter conhecimento? Tenha temor do Senhor. É mais ou menos assim que fala. Lá em Jó 28, 28. Depois dê uma olhadinha. Tema ao Senhor não é ter medo de ficar se escondendo. Temer ao Senhor no sentido de reconhecer a sua soberania, de reconhecer o seu poderio, de reconhecer Ele como Salvador e Senhor de tudo e de todos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No segundo subtópico do terceiro item, fala: a estratégia de Deus é diversificada. Engraçado, né, amados, que na batalha de Jericó, ele manda rodear a cidade 7 vezes, depois manda os sacerdotes, mas aqui ele tem uma estratégia diferente. E nós temos que estar atentos às estratégias que Deus coloca em nossa vida. Porque às vezes fazemos as coisas da mesma forma e as coisas não é para ser da mesma forma. É isso que Deus está dizendo para nós. Na batalha contra Jericó, Deus tinha estabelecido uma estratégia de guerra envolvendo os sacerdotes, a arca do concerto e outros tocando trombetas. Mas agora seria bem diferente ou totalmente diferente. Os despojos poderiam ser saqueados pelo povo. Agora, o povo tinha acesso ao despojo. E a estratégia seria uma emboscada. Uma parte do povo ficaria para o deserto, fingindo ter perdido a batalha, e quando os homens de Ai saíssem, no encalço, os israelitas, para fora da cidade, milhares de hebreus entrariam e ateariam fogo. Olha o que o Senhor faz. Usando da mente do inimigo, manda que uma parte do povo vá, fique na retaguarda da cidade, e que o outro vá à frente da cidade.
Quando o povo de Ai, o exército de Ai, atacou Israel, Israel correu, mas não com medo, mas como estratégia. E aí o exército de Ai sai. Aí nesse momento o que estava na retaguarda entrou na cidade, queimou a cidade e pegou os despojos. Quando o exército de Ai percebe, volta, agora está cercado o exército de Ai. Está cercado pelo povo que vem de frente a ele e o que está saindo da cidade, que já é o povo israelita, havendo ali aproximadamente mais de 12 mil mortes. Ou seja, muitas das vezes, amado, o presente não vem. O presente não vem da forma que a gente quer. Porque a gente fez de uma vez e quer fazer do mesmo jeito. O Senhor está dizendo para nós que nem sempre o que eu faço hoje, amanhã dará certo. Então, ficar atento às estratégias que Deus põe em nossas vidas. Então, a gente tem que ficar realmente na dependência de Deus. Porque assim como houve uma ação divina para a derrubada do muro de Jericó, também tinha uma ação divina agora, orientada a Josué, para atacar a cidade fortalecida de Ai. Agora vocês observam que tem uma ação divina em Jericó. Agora não mais a ação de Josué do jeito que ele achava, mas conforme o Senhor orientou a Josué. Olha a ação divina mais uma vez, sendo ali, estando à frente, para provar para o homem que as batalhas não são vencidas só pela força, mas pela orientação e pela força de Deus na batalha dos seus filhos. Agora Josué, por seu turno, deveria levantar sua lança e fazê-la permanecer no alto até o fim da luta, para que a vitória fosse completada. Assim como Moisés, quase 4 décadas atrás, levantou a vara para abrir o Mar Vermelho. Veja bem, lá 40 anos atrás mais ou menos, para abrir o mar, Moisés levantou o seu cajado. Olha a ação divina, Moisés levanta o cajado, ele toca no mar, ele levanta o cajado e o mar se abre. Enquanto a mão dele está para cima, o mar está aberto. Na batalha de Ai, o Senhor pede para que Josué faça o semelhante. Levante a sua lança e aí a batalha, Deus está ali atuando naquele momento. Olha a singularidade da visão, da ação divina sobre a ação de Josué sobre Ai. Assim como o Senhor agiu com Moisés, o Senhor estava provando mais uma vez que há uma ação divina em nossas batalhas ou na batalha de Josué em questão. Terceiro tópico, terceiro subtópico do terceiro item. Culto de restauração. Muito bom esse último tópico que fala de gratidão, amados, e da ingratidão. Para celebrar a vitória, Josué deslocou o povo até o monte Ebal e ali edificou um altar onde colocou em pedras uma cópia da lei de Moisés. Uma cópia da lei de Moisés. Com os oficiais hebreus à volta da arca, a meio caminho das montanhas e as tribos sobre as encostas. Josué proclamou a lei do Senhor, restaurando o compromisso com o Altíssimo. Olha, Moisés descreve as leis numas pedras e Josué proclamou toda a lei que estava escrita. Ou seja, aqui vem aquela máxima que diz: a fé vem do ouvir. E ouvir a palavra de Deus. O Senhor já queria que tivesse nos corações daquele povo, mas não estava ainda. Por isso a necessidade de estar ouvindo a palavra, de estar aprendendo da palavra. Por isso a necessidade de Josué reunir o seu povo e refortalecer ou relembrar das leis divinas. E ele fez isso perante o seu povo para que os seus corações ardessem e eles tivessem ciência que a vitória vem do Senhor. A palavra de Deus deveria estar escondida no coração do seu povo, assim como hoje deve estar, a fim de que a conquista de Canaã acontecesse. Conduta semelhante à de Acã não deveriam mais
ser repetidas jamais. Então, meus amados irmãos, o que aconteceu, o maior exemplo que nós podemos tirar dessa lição, é que nós devemos extirpar o pecado de nossas vidas, para que assim nós possamos juntos ser vistos como homens, como mulheres de Deus, ser vistos como exemplos e não como pedra de tropeço. Porque o pecado, mesmo você não cometendo, mas você estando vivendo em meio ao pecado, por consequência do pecado, nós ainda somos respingados com o ardor desse pecado. E com certeza um pouco da ira do Senhor cai sobre nós, sobre a questão de vivermos com ou no meio do pecado. Daqui a pouco, irmão Antônio, a gente ora por você e pela sua família, tá bom? No finalzinho eu sempre costumo fazer uma oração e a gente vai orar. Chamo na conclusão, tá? Falta só lermos aqui a conclusão para fazer o fechamento. Conclusão, amados irmãos. Aprendemos nesta lição que a derrota na batalha contra a cidade de Ai foi um momento muito difícil para todo o povo. Deus é santo e não tolera o pecado. Por isso, o anátema, aquilo que era maldito, foi retirado do meio do povo. O pecado corrigido devidamente e os hebreus puderam continuar lutando para conquistarem a tão almejada terra prometida. Eu costumo dizer, amados, para quem acompanha na sala de aula, na sala física, que o que aconteceu no deserto não é diferente do que acontece agora. Aquele deserto onde o povo foi tirado, nós fomos tirados do mundo que se refere ao deserto, a do Egito. E eles estavam em busca da terra prometida. E nós também estamos em busca da terra prometida. Só que não mais física, agora a terra celestial, conforme a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual a promessa? Que eu tenho e que você tem. A promessa diz: eu vou, prepararei um lugar e voltarei para buscá-los, buscar a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor? Sou eu e é você. E eu vivo todos os dias na esperança do cumprimento desta promessa e na certeza que ela irá acontecer. Porque assim o Senhor nosso Deus Jesus Cristo prometeu. E ele não é homem para que prometa e não cumpra. Então ele vai nos buscar. E quando ele nos vier, que estejamos preparados para o grande arrebatamento da igreja, para juntos irmos para a mansão celestial, gozar do gozo eterno de paz, onde nossos corpos corruptíveis será transformado num corpo incorruptível, imune ao pecado, assim como foi a primícia do que foi o nosso amado Jesus Cristo, Senhor e Redentor de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Antônio Rodrigues, ore pela minha filha, que vai trabalhar no hospital de Tocantins. Glória a Deus, meu irmão. Deixa eu te dar uma notícia boa sobre a história dessa pandemia, desta história do coronavírus ou do Covid-19, meu irmão. Eu sou motorista de aplicativo, para quem não sabe, e eu fiquei os 10 primeiros dias em casa, mas depois que eu entendi que não vou me expor, mas eu tinha que trabalhar, e aí a gente conversa com o médico, com a enfermeira. Essa enfermidade, meus irmãos, não é para a morte da forma que aconteceu. Essa enfermidade tem cura. Mais de 100 mil pessoas foram curadas. O problema, amados, que tinha uma retórica errada. Na hora que a pessoa faltar o ar, vá para o hospital, você já está morrendo. Os médicos falam que se você tomar os cuidados, a medicação, no começo ela nem evolui. Nós vamos ver agora, amados, depois que liberar a medicação aí para quem está começando, porque essa medicação já estava liberada, né? Já estava liberada. Agora essa medicação está liberada para quem está com começo, com início. As pessoas estão sendo curadas, nem precisa de ir para o hospital. Nem precisa ir para o hospital. Meu pai estava com o mesmo sintoma, foi no hospital, passaram a medicação, meu pai já está curado.
Não precisou ir para entubar, não precisou nem ir para o hospital. Então, meus irmãos, a sua filha, meu irmão, que vai trabalhar, ela só tem que ficar atenta. Se tiver algum sintoma aqui, ela tome a medicação que ela com certeza já sabe qual que é. Toma antes, ela vai ficar boa rapidinho. Muitos de nós já pegou essa doença e nem sabe que passou leve, porque nós estávamos com o corpo mais preparado. Agora, essa calamidade que está acontecendo foi política, meus irmãos. Foi política. Eu estou dizendo isso porque eu converso com muitos médicos, não é um nem dois. Então, na hora que chegou o tratamento agora correto, vocês vão ver a queda esta semana. Para a honra e glória do Senhor Jesus, vocês vão ver a queda. Os leitos sendo desocupados, as pessoas sendo curadas, vocês vão ver a manifestação de Deus agora, porque foi liberado. Foi liberado para fazer na hora certa, viu, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus. Deixa eu dar um alô aqui antes de orar aqui para quem está nos acompanhando aqui. Aleluia. Irmã Roberta. Irmã Janaína Silva, paz do Senhor. Irmã Roberta, Pedro Sampaio. Irmão Eric, que está sempre conosco. Deus abençoe. Deus abençoe. Marcela, a paz do Senhor Jesus. Leidiane Oliveira, a paz do Senhor. Prazer estar aqui na nossa live, na nossa sala virtual. Né? Ana Lúcia, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Antônio Rodrigues, a paz do Senhor. Antônia Rodrigues, desculpa. A paz do Senhor, irmã Antônia. Aleluia. Graças a Deus, chegamos mais ao fim de uma nova aula, um novo encontro. E deixa eu orar por vocês agora, agradecendo ao Senhor por esse momento, né, que se nós estamos aqui é porque o Senhor permitiu, e se está acontecendo o que está acontecendo, ou o Senhor mandou, ou Ele permitiu, tudo está no seu controle. Não adianta reclamar, pare de murmurar. Se você tem esse hábito, murmurar é falta de fé, murmurar é falta de confiança, seja por dor, seja por doença, seja por alegria. O Senhor diz que tudo o que façamos, que seja para a honra e para a glória e louvor do seu santo nome. Quem somos nós para criticar o que está acontecendo? Ou Deus permitiu ou Ele mandou. Então, devemos dar graça ao Senhor por tudo. E nós vamos passar por isso fortalecidos, não só em saúde, mas principalmente em fé, em convicção, em certeza. Oremos então. Eterno e soberano Deus, acalma o coração da tua filha que pediu oração, porque a sua filha vai para a frente de batalha. Senhor Jesus, como tu tem cuidado, Senhor, dos teus filhos, cuida também da tua serva, Pai. Que tudo, Senhor, que ela faça, e ela vai fazer com amor, já, Senhor, a gente pede da tua bênção, da tua proteção. E te agradecemos, Senhor, por todos que estavam aqui nesse momento, acompanhando esta live, acompanhando, Senhor, os ensinamentos do alto. E que o Senhor se faça presente sempre, Senhor. Que o Senhor venha fazer morada em nossos corações, que o Senhor venha derramar do alto conhecimento, que o Senhor venha derramar do alto sabedoria, que nós possamos, Senhor, cada vez mais ser dependentes de Ti, Senhor. E reconhecemos que somos carentes, meu Pai, que somos pó, somos miseráveis e que dependemos, Senhor, da Tua intervenção. Cuida, Senhor, de cada um que está nessa live. Cuida, Senhor, daqueles que no futuro, Senhor, ouvirão esta gravação, essa live. Abençoa de igual modo, Senhor, derramando graça, derramando sabedoria, derramando entendimento. Que eles se fortaleçam cada vez mais, Senhor. Tua palavra diz que nós pecamos por falta de conhecimento. Mas eis aqui, Senhor, o teu povo buscando conhecimento. Não conhecimento terreno, Senhor, mas conhecimentos do alto, que liberta, que cura, Senhor, através do teu santo nome que tem poder e autoridade. Abençoa cada um, Senhor, e eu sou feliz e grato por tu me conceder mais um momento, Senhor, de estar sendo usado para alcançar os teus filhos. Abençoa cada um grandemente, dá uma tarde abençoada e um culto, Senhor, logo mais com a tua presença, Senhor. Faz assim, está acabando, Senhor, está passando, e daqui a pouco nós podemos, Senhor, abraçar os irmãos, a estar próximo, a olhar no olho e dizer, estava com saudade de ti, irmão, e vivermos a qual tu quer que nós façamos, que vivamos em comunhão na grande paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, foi um prazer mais uma vez estar aqui essa tarde com vocês, e aí, como eu digo sempre, se não acabar agora, que o Senhor nos conceda no mesmo canal, no domingo, às 3h30, que é um prazer estar com os amados irmãos, e se assim o nosso Deus o permitir,
estaremos juntos no próximo domingo, às 3h30. Foi um prazer estar com vocês novamente. A paz do Senhor Jesus e tenham uma tarde abençoada na presença do Senhor. A paz do Senhor, amados. Mais alguém aqui? Amém. Irmão Érico, Carteirinha, Antônia Rodrigues, Cláudio Santos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Deus abençoe. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. A gente vai finalizar mais essa live abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, amados irmãos, a paz do Senhor, tenham uma boa tarde. Em nome de Jesus, que a gloriosa paz do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês. Amém.